Bora compartilhar no Facebook, pessoal. Já tá no ar? Já. Bora compartilhar no Facebook. O encontro, a luz, satisfação em perceber um dia poder conhecer você, Caio Moura, pássaro preto e cantor, assim como Irerê. É louco transmitir e receber a África que vem de você. Eu vejo em mim a negritude, brilhar meus olhos de quimera, descendo a ladeira da favela. Eu sonho com um novo mundo, onde é real a igualdade, e negro tem enfim a liberdade. Embala meu coração, sem tá preso num grilhão que tira a paz. Vou vencer o preconceito e dessa vez fazer direito, eu sou capaz. Eu vou cantar esta canção, mostrar que o negro é capaz de transmitir amor e paz. Sem a África voltar, Brasil aqui eu sei é o meu lugar. Meu lugar. Enegrecido de pai e mãe eu fui. Não tenha medo, irmão. Enegrecido de pai e mãe eu fui. Pega a cabeça, receba a luz da vida que vem com a ferida, que não apaga e nem cicatriza. Preste atenção na fita, a luz está na vida. A busca é remédio pra ferida. Reconhecer o tédio, pobreza, cerca prédio. Será dinheiro, meu irmão, que é o remédio, que é que te liberta, que te desperta. Ser sonolento e lento e nunca alerta. Traz a fita certa, da cena certa. Cê tenta, irmão, e nunca acerta. Quer descolar um trampo, não quer invadir banco. Saber de história pra quê? Quem são os bandos? Embala meu coração, sem tá preso num grilhão que tira a paz. Vou vencer o preconceito e dessa vez fazer direito, eu sou capaz. Eu vou cantar essa canção que quer mostrar que o negro Boa tarde a todos, a todas e a todos. Começa mais um programa Mama Lucy, convidados com a nossa linda locutora e já com a grande música de um dos artistas independentes que está sendo mais pedido na rádio, com a música Olhos de Quimera de Caio Moura. Lembrando que estamos ao vivo na nossa rádio, radioboamusicafm.com.br, e também ao vivo no nosso blog, já com 400 mil acessos, gente, graças a Deus. Radioboamusicafm.com, é isso aí, axé pra nós. Também ao vivo no Facebook. Então, pessoal, vai lá na nossa página, compartilha, vai lá no perfil da Mama Lucy, compartilha, dá uns likes lá, ajuda a gente, apoia nós aí. É isso aí, tudo bem com você, Mama? Oi, boa tarde, meu querido diretor, ao nosso público. E hoje, Rick, a pedido, né, e continuidade do nosso público, eles querem ouvir os candidatos negros com seus projetos, programa para a cidade de São Paulo e para a comunidade. E para a gente começar, deixa eu dar boa tarde para esses candidatos e candidatas lindos que estão hoje aqui no nosso programa. Boa tarde, Adriana, professora Adriana Vasconcelos. Boa tarde, Mama Lucy. Uma grande honra este convite. Fiquei muito feliz, né? A senhora faz parte
da minha caminhada, tanto questão política quanto questão pessoal. Então, eu só tenho a agradecer. Parabéns, Rick, pela produção. E vamos em frente. É um prazer também estar com todos os amigos e amigas desta mesa. Muito obrigada. O prazer é todo meu, Adriana. Todo meu. Agora, a nossa querida Zural Ortiz. Boa tarde, meninas. Nós estamos aqui para a gente poder fortificar mesmo a nossa luta pela desigualdade, trazendo aqueles nossos projetos muito bacanas, onde interagimos com as pessoas negras, com as pretas, negras, seja lá qual for a identidade que se tome. Entendeu? Quero agradecer ao Rick, ao Humberto pela oportunidade, e principalmente você, né, Luci? Irmã de muitos anos, né? Uma querida. E pena que o Ricardo não está aí, né? Porque nosso Ricardinho aí há tantos anos, aliás, eu conheci você através do Ricardo. Né? Mas logo ele está aí, mas seja muito bem-vinda, viu, Zura? A nossa querida professora Ana Cristina. Seja bem-vinda, professora Ana Cristina. Boa tarde a todos, quem está nos ouvindo. Boa tarde, candidatos. Estão me ouvindo? Tá tudo certo? Vamos. Obrigada, quero agradecer você, Mama, pela oportunidade que você está me dando, a sua generosidade, a sua, do Humberto, do Rick, por estar me recebendo, me dando essa oportunidade de crescimento. Eu estou muito, além de honrada, estou muito emocionada porque eu estou no meio dos gigantes, né? Estou vendo aqui a professora Adriana, que eu acompanho o trabalho dela, o doutor Zito. Eu estou até emocionada de estar no meio de vocês e de vocês me darem essa oportunidade. Um beijo a todos, Seja bom programa para nós. muito bem-vinda, Ana, muito bem-vinda. Agora a nossa Sônia Lima. Sou eu lá. Boa Seja tarde. bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Boa tarde. Eu me sinto também muito honrada de estar com esse povo maravilhoso, inteligente, porque nós somos inteligentes, né? Inteligente. Estamos aqui hoje para realmente estar aqui mostrando um pouco de nós. Eu estou muito honrada e agradecida. Ai, seja muito bem-vinda, viu, Soninha? Agora o professor Vladimir. Primeiro foi as meninas, agora são os meninos. Muito boa Professor tarde. Vladimir, seja bem-vindo. Muito obrigado, Luci. Muito boa tarde a todos, a todas. E por essa oportunidade que vocês estão dando a todos nós, né? É sempre importante ter esse meio para que a gente possa levar as propostas, que cada um dos seus ouvintes possa conhecer quem são os candidatos. Essa é uma grande oportunidade. Então, de coração, Luci, você, o que dizer de você, né? Dessa pessoa maravilhosa. E prazer em conhecê-lo, Rick, e a oportunidade que vocês estão dando para nós. De coração, muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez. Agora, o doutor Zito. Boa tarde a todos, a todas e a todos. É um prazer, como disse a professora Adriana, é uma honra estar no meio de gigantes, né? Lutadores, guerreiros, e para apresentar o que nós temos na nossa cabeça, nas nossas estratégias para um futuro de um melhor São Paulo. Agradeço a você, Mama Luci, pela sua simpatia, pelo seu convite, pela sua insistência, pela sua forma carinhosa que nos recebe. Agradeço ao Rick, com quem já estive algumas vezes também pelo Retângulo, e o Humberto, que é um parceiro antigo, né? Não vamos dizer o tempo, para não confessarmos as nossas experiências, não vamos dizer nem idade, e agradecer. E saudar todos os candidatos com os quais eu queria estar presente na Câmara Municipal para fazer uma verdadeira bancada preta. Oh, meu Deus, como vai ser bom isso! Tomara que aqui Deus abençoe todos vocês que estão aqui. De repente, para Deus, nada é impossível.
né? Há muitas possibilidades. Obrigada, doutor Zito. Agora o nosso querido pastor Eugênio. Muito boa tarde a todos. Estou me fazendo ouvir bem? Sim. Maravilha. De fato, é um prazer e uma honra estar participando dessa programação. Mama Lúcia é uma pessoa que eu conheci há algum tempo e criou-se esse vínculo, né, com interesse daquilo que a população paulista tem necessidade, e nós, povo preto, estamos precisando de mais união e participação de todos. Quero agradecer mesmo essa oportunidade de me poder fazer ouvir. Em meio a tantas dificuldades que temos enfrentado, eis aí uma porta que se abre. Muito obrigado, de coração a todos. Eu que agradeço. Eu quero fazer até um adendo aqui do pastor Eugênio, que eu fui chamada lá no sindicato dele. Gente, que gracinha. Ele está fazendo um curso de graduação na minha instituição. Foi lá que nós conhecemos, né, pastor? Isso. É um daqueles encontros que vem para fazer a diferença em nossas vidas, né? É um início de uma grande trajetória, eu acredito, tá? Porque muitas das vezes nós buscamos nos fazer ouvir, mas falta algo. E é isso que nós, quanto candidato que eu vejo, e quando me coloco uma candidatura quanto pastor, principalmente nessa condição nossa de estarmos trabalhando aí pela racial, fazer a diferença. Por quê? Temos visto e ouvido muitas coisas, mas poucas coisas estão sendo feitas. E principalmente a necessidade da graduação, da formação, ela se faz necessária. Muito obrigada, pastor. E, por último, o nosso querido Ricardo. Ricardo? Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Mama, tudo bem? Tudo. Demorei um pouquinho aqui para ajustar as coisas aqui, mas agora eu já me organizei. É um prazer estar aqui com os colegas, com a Zurá, a Adriana, todos com o Dr. Zito, né? Que a gente já se conhece. O importante é a gente se encontrar nessa caminhada, né? Onde praticamente o grupo entendeu o papel que a gente tem para a gente poder deixar um legado para a próxima geração, né? E a gente se coloca aí à disposição para que as pessoas possam estar nos colocando nesse local para que a gente possa preparar um caminho, né? Então, quando a gente fala de população negra, a gente tem propriedade para falar isso, porque nós vivemos isso. Então, quem vai fazer as políticas públicas, quem vai trabalhar essa questão somos nós, porque nós temos legitimidade para isso, né? É isso aí. E recentemente eu escrevi um livro que é o Risbeck, onde a introdução do livro eu falo do dia 14 e falando que naquele dia, quando abriu aquelas portas, saímos, foi dada a oportunidade e hoje eu estou aqui, hoje o Dr. Zito está aqui, hoje outras pessoas estão aqui. Então nós caminhamos, nós avançamos. E seja bem-vindo, Ricardo. Mama. Muito obrigada, viu? Mama. Meus queridos... Eu gostaria de intervir só numa fala. Eu gostaria de parabenizar esse quadro de tantas pessoas importantes que nos representam. Já estamos recebendo muitas mensagens de várias pessoas parabenizando você, Mama, pelo espaço que está dando a tantos candidatos e candidatas. Quero mandar um abração pro pastor. Já ouvia falar dele há muito tempo, de alguns amigos, e eu não esperava que a Mama fosse trazer aqui na rádio. Pastor, seja bem-vindo e todos vocês bem-vindos e bem-vindas, gente. É com você, Mama. É isso aí. Então, nós vamos começar. Eu vou fazer uma pergunta única para as nossas candidatas e candidatos, né? Que já foi divulgado isso, e todo mundo está na expectativa para saber de vocês qual o projeto e programa que vocês têm para a cidade de São Paulo e para a nossa comunidade negra. Essa pergunta é única para todos vocês, tá? Eu vou começar pelas damas, tá bom, cavalheiros? Eu vou começar com a professora Adriana. Muito obrigada, Mama. O projeto que eu tenho para a cidade de São Paulo é um projeto que ele vem sendo apurado e perseguido
desde 2016, quando foi a minha primeira candidatura. O projeto, eu penso na emancipação da população negra, e pensar na emancipação da população negra é pensar na cidade de São Paulo como um todo. Se nós tivermos projetos de leis que beneficiem parte da cidade, parte de um grupo da população que não foram beneficiados historicamente, então a gente está beneficiando a cidade, é pelo um bem viver. Eu sempre, como eu sou professora, eu parto sempre do olhar da educação. Então, uma educação pública de qualidade, a valorização do professor, porque esse desmonte que está acontecendo na educação pública, onde a maioria das crianças que vão frequentar, e aí quando eu falo da emancipação da nossa população e pensar em projetos para a nossa população, é pensar para a cidade de São Paulo como um todo, não é só para a população negra. As crianças brancas, pobres, também estão dentro das escolas públicas. E as escolas públicas, elas têm que ser de qualidade, têm que valorizar o professor. A educação étnico-racial, a educação antirracista, ela é urgente, porque a educação antirracista dentro das escolas públicas, não só apenas nas escolas públicas, mas evidenciando nas escolas públicas, ela vai ser uma educação que não vai mais permitir que a gente tenha uma divisão de cidadãos de primeira classe e cidadãos de segunda classe. Vai ser uma educação para o bem-estar, para o bem viver da cidade como um todo. Pensando ainda na questão da educação, nós temos aí mães que trabalham, mães que querem estudar no período da noite, né? E não conseguem porque não tem com quem deixar as crianças. Então, a gente tem que pensar nessas mães solos, que a maioria dos lares mais pobres da nossa cidade e do nosso país são sustentadas por mulheres e mulheres negras, e que têm direito à mobilidade social, elas têm direito a trabalhar, elas têm direito a estudar, né? O pastor colocou brilhantemente a questão do acesso à educação e ao ensino superior. Isso é direito nosso, de todas as pessoas, principalmente das mulheres negras, que em grande maioria são das que estão nas camadas mais baixas, são elas que levam a família. Então, nada mais justo do que a gente ter um lugar adequado para que essas crianças fiquem em segurança, fiquem alimentadas e seguras, para que a mãe tenha tranquilidade de ir exercer a sua profissão, a sua função, ou até mesmo de, após ter trabalhado, ir estudar. A gente tem que pensar nessa questão. A questão das creches, né? Porque não foi zerada, não de jeito nenhum teve, foi veiculado aí há um tempo atrás, não muito tempo atrás, que as vagas foram zeradas, não foram zeradas. Então, é necessário que a gente invista em creche. A privatização das escolas públicas, elas não devem acontecer, porque o dinheiro público ele tem como ser aplicado, e aí eu vou estender para a escola, para a educação, para a cultura e para o lazer. Nós temos como exemplo de uma efetiva educação, que são os CELs. Então, os CELs eles devem ser ampliados e estendidos para mais espaços da cidade, porque, mama, a educação ela é a base. Se a gente for falar de educação, a gente está falando de segurança, a gente está falando de economia, a gente está falando de saúde. A educação é a base e ela tem que ter, a gente tem que ter esse investimento. Se nós e um grande problema que tem, porque as pessoas falam, mas a gente precisa de vaga, o poder público não está dando conta. Sim, o poder público dá conta. É que a gente não pode deixar deteriorar primeiro os prédios, depois investir no desmonte da educação. E aí sim, essa ideia que o poder público não dá conta. Agora, de tudo, essa questão ainda da privatização, que é muito séria, é a questão de, se a gente tem instituições públicas, o povo ele pode incidir com comissões em relação ao uso da verba nessas instituições. Isso em todas as instâncias, é na saúde, é na educação. Se a gente privatiza, mama,
a população que faz parte e que é dona destes aparelhos, né? Se é público, é nosso. E se é nosso, a gente pode fiscalizar, a gente pode dar sugestões, a gente pode dizer o que está certo, o que está errado, como que vai ser usada a verba. A partir do momento que se privatiza, a gente tira ao povo de dentro desses espaços. O povo não mais pode dizer como vai ser usada a verba, como vai ser usada a verba, como vai ser encaminhadas as questões que existem dentro daqueles aparelhos. Então, é muito importante que se fale isso para a população. A privatização é muito séria. A privatização tira o povo de qualquer poder de participação. E uma política pública, ela só é verdadeira se ela tiver a participação de quem está no dia a dia, mama. De quem está no chão de sala de aula. Professora Adriana, eu vou pedir... O tempo já esgotou. Eu vou pedir para a senhora esperar, porque o alarme precisa parar, ele está automático já. Vamos aguardar um minuto, pessoal. Pode começar a próxima fala. Desculpa, professora, vamos lá. Eu mesmo? Com a Adriana, né? Adriana, você sabe também, sou educadora, igual você falou da educação, eu fico aqui morninha babando, né? E nós temos um minuto ainda para ela falar ou... Não, já esgotou, deu 7 minutos. Adriana, depois no final a gente então faz as considerações, aí eu faço a pergunta, tá? Pessoal, Mama, vou só repetir mais uma vez, tá? Pessoal, vocês têm 4 minutos para falar, após o 4º minuto vai tocar uma vez. Nessa uma vez que tocar, vocês têm 1 minuto para finalizar, concretizar, tá? E aí depois finaliza, porque senão vai disparar a buzina novamente, ok? Me desculpe, eu não ouvi o alarme. Não ouvi aqui. Nós não ouvimos. Não ouvi. Não dá para ouvir a buzina? Não, a primeira não. Não. Tudo bem. Foi mais alto. Okay. Obrigada, viu, professora Adriana, mas a gente vai voltar. Agora nós vamos para Zural Ortiz. Tudo bom? Mais uma vez eu quero cumprimentar e agradecer muito a você, Rick, a você, Alberto, por essa oportunidade que a gente tem para a gente poder colocar essa situação, né, do preto, do negro, não importa qual é a palavra que se usa. E eu estou no nosso programa de trabalho, que a gente quer fazer, quer deixar o nosso... Como a Adriana falou, a gente tem que deixar um legado. Porque até agora, todos os candidatos, os vereadores eleitos, eles apenas mostraram um paraíso e depois nos apresentou praticamente nada de nada. E justamente nesse caso aqui, na parte da educação, nós estamos buscando, o que eu vou buscar? Na parte social, entre saúde, esporte, lazer, vamos ver se a gente elimina essa desigualdade. A gente só pode acabar com essa desigualdade e que todo mundo tem a mesma situação, que você trouxesse através mesmo da educação. Porque você veja, quem é que nos dá mais orgulho nesse mundo? São os negros. O Pelé, aí vem o Neymar, aí vem uma série de negros, muitos artistas famosíssimos, entendeu? De filmes americanos, brasileiros, espanhóis, todos eles levou um negro para frente. Então, é isso que nós temos que buscar, porque a educação é um serviço social, não é um serviço social, não é caridade. Educação é um serviço social, não é uma caridade. É necessidade do desenvolvimento do país. Por quê? Na educação, você consegue ter saúde, você consegue, na educação, você tem que aprender a jogar futebol, é educação. Então, nós temos toda essa parte, nós partimos da educação, porque a educação a pessoa vai se profissionalizar. Então, no nosso projeto aqui, eu estou buscando muito, assim, na educação e na saúde. Por quê?
Porque a gente teve aqui, nessa minha caminhada de candidata, nós tivemos a oportunidade de estar conversando com o pessoal dos bombeiros, o pessoal da enfermagem, entendeu? Eles têm uma dificuldade muito grande. Eles não têm planos de saúde. Entende? Eles não têm um apoio nem moral, nem físico, nada. Por quê? Porque eles é uma classe abandonada. Os bombeiros são abandonados, os enfermeiros são abandonados. Você tem uma ideia, quem tem síndrome de Down, quem tem autista, os autistas não têm plano de saúde. E nós estamos providenciando um plano de saúde para toda a parte deficiente, entendeu? Com uma excelente cartão, seria um cartão praticamente como tem alguns por aí, porém com um benefício maior, além da qualidade do preço, do valor, nós teremos muitas, assim, eu posso até, eu até, assim, a gente até, eu coloquei aqui, né, eu relacionei aqui, por quê? Porque aqui nós vamos ter uma saúde de qualidade, com grandes médicos de ponta, onde se você consegue ter uma boa educação, e ter a educação vai te fazer você poder se alimentar melhor. Então, nós vamos ter um cartão, esse cartão ele é um cartão que vai ser adquirido pelas comunidades. Nós fizemos para a comunidade, mas esse vai ser extensivo a todos. Ali não tem, principalmente para o pessoal da raça mais judiada, que é a nossa raça de negra, entendeu? Então, aqui nós vamos fazer, no sentido abaixo, vamos ter departamento jurídico, colônia de férias, assistência psicológica, serviço de imagem, serviços odontológicos, passagens aéreas, escola de música, violão, canto, instrumento, sopro e outros, escola de bombeiros, civil e reciclagem, parceria com parcerias com algumas farmácias, autoescola, serviço social, auxílio em vários temas sociais, auxílio funeral, ótica e energia solar. O que é isso? Isso daqui vem, você somada à educação e à saúde, o esporte vem bonito, você acaba tendo a sua cultura. Na sua cultura, você vai poder distinguir o seu candidato, onde ele vai buscar onde ele vai trazer para você o que nós esperamos, o que nós queremos. Eu sou descendente de negros, meu pai era negro, minha mãe não era tanto, mas nós vivemos, minha família inteira era de negros. Então, eu senti na pele essa necessidade da gente ter uma política assim, voltada para a classe negra. Então, eu quero aqui, de pronto, colocar à disposição de toda a população do município de São Paulo, na questão da gente estar, eles me tragam projetos para que a gente discuta, junto com as minhas colegas, que estarão lá comigo, com certeza, entendeu? Os meus colegas também, porque a gente junto, tá? Nós vamos ter que dar as mãos, todo mundo tem que dar as mãos para que a gente possa acabar com essa desigualdade. Eu acredito muito, entendeu? Na parte da educação e na parte da cultura, para que a gente possa ter realmente um país melhor. Muito obrigada, viu, Zura? Falou com muita propriedade. Agora, a professora Cristina. Professora Ana Cristina. Olá. Quero agradecer de novo a oportunidade, Mama, Humberto e Rick, que vocês estão me dando. E comentar, né, que, na verdade, eu sou uma estranha no ninho aqui. Todos estão do município de São Paulo. E eu, na verdade, eu estou candidata a vereadora pelo município de Jundiaí, que está a 30 minutos aí, 40 minutos da capital. Então, eu estou no interior do estado de São Paulo. Eu acredito que é muito importante a nossa representatividade política dentro da Câmara Municipal, né? Para a efetivação de políticas públicas que realmente elas sejam eficazes e reflitam a realidade realmente da população negra. E para isso nós temos que estar no espaço de fala, nós temos que estar no espaço de poder e construir essas políticas
que realmente atendam a população, a nossa população. Enquanto professora, pedagoga, psicopedagoga, logicamente a minha bandeira maior é referente à educação. Eu acredito que a educação ela seja a primícia de tudo para a sociedade, né? É lá que o indivíduo, o cidadão, ele é constituído, né? Eu até brinco com as minhas amigas professoras, né? Que as crianças elas nascem e quando elas vão para a escola, ela realmente tem o segundo nascimento, que é nascer para a sociedade. Então, a escola ela tem que ser sim valorizada, e isso é uma luta que eu pretendo travar dentro da Câmara Municipal. O projeto principal é para a valorização da escola, no sentido de que o poder público e a sociedade civil elas reflitam realmente qual é o papel da escola. Que nos dias atuais, principalmente com a pandemia, né, nós percebemos que a escola, o papel dela se ampliou de uma forma e há necessidade de a sociedade discutir o real papel da escola e valorizar a escola enquanto espaço de construção de conhecimento, de formação do indivíduo. Também penso no adoecimento do profissional que está dentro da escola. Eu, enquanto professora, eu sofro essa burocratização do ensino, a questão da complexidade mesmo do trabalho do professor dentro da sala de aula, né? A dificuldade que nós temos de atender as crianças, as demandas que as crianças nos trazem são muito amplas e às vezes fogem da questão do que é realmente pedagógico. Então, o professor, hoje, ele tem essa especificidade que não está dentro da nossa área e que faz com que, sim, adoeçamos com o passar do tempo, e o poder público ele tem que, sim, ter um olhar específico para o professor nessa área de saúde mental. Uma perguntinha para você, rapidinha, só porque é curiosidade minha. No plano de carreira, tem evolução funcional para o professor? Não entendi, mama, cortou para mim. No plano de carreira do professor em Jundiaí, tem evolução funcional para os professores? Na verdade, a gente tem uma evolução, a evolução a gente tem, né, no sentido vertical de porcentagem dentro do salário. Então, existe uma projeção de salarial, sim. A cada 2 anos, você vai evoluindo na letra, depois temos os quinquênios. O plano municipal ele é bem estruturado aqui na cidade, sim. O que necessita de rever esse plano outros profissionais que ainda não estão contemplados e trabalham dentro da escola e atuam na escola e precisam ser vistos como componentes desse processo. Isso precisa ser discutido também. Com certeza. Aninha, muito obrigada. E nós vamos para a próxima candidata, a Sônia Lima. Sou eu. Olá. Os projetos da Soninha. Meu projeto, uma das minhas pautas está sobre a educação também. Não sou professora, mas eu acredito que a educação ela direciona o ser humano em todas as áreas. Então, no meu entender, a reestruturação das regras de ensino público é necessário. Porque hoje, quando nós vamos avaliar um aluno do ensino público e do ensino particular, as diferenças são exorbitantes. Não existe, assim, não dá para comparar. E quando o aluno vai prestar lá na frente para uma instituição maior, aquele aluno que se formou num estudo público, ele perde feio. E o particular, ele deslancha. Então, precisamos de ter essa igualdade, sabe, dentro das nossas escolas públicas. Porque eles precisamos... porque não tem como eles chegarem na frente se eles não têm aquelas qualificações todas que um aluno da escola particular. Porque eu entendo que a educação ela gera empreendedores capacitados. Na China, o empreendedor pequeno, a criança, ela já aprende a ser empreendedora desde pequena. Não que eu esteja defendendo, né, outros, mas os países de primeiro mundo, a educação ela é primordial, em todos os sentidos, não é só em todas as matérias.
temos que aprimorar em língua. Somos um país que nós estamos no mundo em que hoje nós estamos aqui, daqui 10 minutos posso estar voando para os Estados Unidos, enfim. Então, eu acredito que o público precisa de ter assim, um remanejamento urgente, né? Porque principalmente no público está o nosso povo, infelizmente. E nós precisamos correr atrás disso. Valorizar o professor, porque o professor que está ali na frente, ele quer fazer, eu conheço alguns professores que eles têm muitos projetos, mas ele não tem como colocar esse projeto para frente. Ele não tem subsídio nenhum. Tem professor que ele acaba tirando dele mesmo para poder investir em algo que ele não sabe nem se vai ter sequência, mas ele acredita que a parte dele está fazendo. Então, se todos os professores tiverem uma valorização e os subsídios necessários para desenvolver o trabalho deles, eu acho que nós vamos crescer. Com certeza. Porque o professor, sabe, uma profissão que as pessoas não dão muito valor, mas o professor, ele é a chave de um país educado, ocupado e transformador. Nossa, isso aí. Parabéns. Muito obrigada, viu, Soninha? Obrigada. Agora nós vamos para os meninos. As meninas já foram. Eu chamo, então, para poder falar do programa. Se aproxima o professor. Alguém está com o microfone ligado? Estou escutando chorinho de criança, para que possamos ouvir bem os candidatos. Professor Vladimir, é o senhor. Luci, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Primeiro, frisar a quantidade de professores que estão concorrendo nessa eleição. Nós temos que ter a bancada dos professores. Assim como tem a bancada da bala, dos evangélicos, nós temos que ter a bancada dos professores. Aí sim nós veremos a diferença nessa cidade. É simplesmente assim. Agora, eu sou gestor público, sou educador, trabalhei na escola pública, aliás, comecei na escola pública, passei para particular e eu também fui empresário no segmento de educação. Então, a educação faz parte da minha veia e na transformação do que eu acredito para o próximo, ainda mais para o meu povo da periferia. E como gestor público, eu tenho a visão das subprefeituras. A minha cultura vem das subprefeituras. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de ocupar diversos cargos. Eu fui coordenador de governo local, supervisor de próprios municipais, supervisor de planejamento urbano. Isso me trouxe uma visão do que é a gestão pública nas áreas periféricas. A relação com a escola pública, com a saúde pública, enfim, com os aspectos sociais. Então, isso me traz uma visão muito ampla de como eu quero gerir o meu gabinete quanto vereador. Primeiro, eu trabalhei muito com as diversas comissões, né? Trabalhei muito com os conselhos participativos, conselhos de saúde, conselho gestor de educação, conselho gestor de meio ambiente. Eu sempre fui representante desses conselhos junto à minha região, onde eu atuei como coordenador de governo local. E eu penso da mesma forma, de que uma forma de ser escutado a população pelo poder público são os conselhos. Então, nós vamos dividir, falo nós porque nós somos um corpo de voluntários, amantes, eu tenho professores comigo, eu tenho donas de casa, eu tenho jovens que fazem parte da minha equipe, é um projeto político que nós temos, não é a candidatura do professor Vladimir, ou ela é baseada em todo esse conjunto de pensamentos que nós criamos essa proposta. A primeira coisa a dizer a todos é que nós vamos dividir em comissões. Comissão de saúde, de educação, de mobilidade, de esportes, do social e a comissão do negro. Nós vamos ouvir a população quanto a isso, a encaminhar emendas parlamentares, a ouvir propostas e nós vamos agir desta forma nessas comissões, dessa forma que nós acreditamos. E, basicamente, nós trabalhamos em 3 pilares. Nós trabalhamos com a sustentabilidade, a educação para o terceiro milênio e a inclusão social. Começando pela educação, que é realmente algo transformador, e eu que estou na ponta, como gestor público, sei as mazelas sociais. Digo a você, e nem preciso dizê-lo, se você como professora sabe disso,
que a escola pública ela é de excelência, ela é uma das melhores que nós temos. A escola pública municipal ela é uma referência. Os professores, os CELs, eles têm uma capacidade muito grande de atuar pela capacidade do professor. Acontece que nosso povo está doente socialmente. As mazelas sociais que acontecem e que permeiam as comunidades de hoje. Por isso que nós temos um projeto, que um dos projetos é justamente nós temos as escolas abertas aos finais de semana. É o que nós chamamos de projeto Escola Sem Muro. Não tem razão de você ter um equipamento educacional fechado nas periferias aos finais de semana, onde você pode ter projetos culturais, sociais, esportivos, capacitar jovens e adultos para que possam estar no mercado de trabalho. Simplesmente você tem que ter elas abertas, não tem cabimento uma coisa dessa. Assim como as escolas de samba. Dá licença, é até mesmo o que a Adriana falou, né? As escolas públicas do povo. Né? Exatamente. Ocupemos. Não tem. Você não precisa criar equipamentos muito malucos que você vai gastar um dinheiro muito grande. E aí você tem a própria escola de samba. Eu venho aqui numa região onde é o berço do samba, né? As escolas de sambas, elas têm o seu trabalho, né, durante o carnaval, mas ao longo do ano elas podem se tornar algo fantástico como elemento social de transformar a vida de todos aqueles que vêm. Um projeto desenvolvido pela FEBRABAN, que fica na Zumbi dos Palmares, que é a capacitação de jovens negros, não sei se todos conhecem esse projeto, que é para a área bancária. Um projeto maravilhoso e que nós estamos também conversando com eles para trazer para as escolas de samba. Aliás, a Escola de Samba Peruche é uma conversa interessante num trabalho como esse. Então, do lado da sustentabilidade, sei que o tempo é muito curto, nós temos que criar projetos de geração de rendas através de cooperativas, através de startups, levar esse conceito de empreendedorismo para as periferias, para capacitar jovens e aqueles que têm uma capacidade muito grande de fazer um empreendedor, jovem empreendedor. Então, dentro do que nós acreditamos como transformação social, Lucy, são justamente esses meios. Não sei como é que está meu tempo, acho que já estourou, né? Eu acho que já deu. Já estourou. Enfim, aqui no meu são vários projetos. Né? Você vê, é tão gostoso, tanta coisa, o tempo faz assim, ó, voa. Né? Ele voa. O senhor quer finalizar alguma coisa, professor? Que assim já passo para o pastor Eugênio. Finalizando a minha fala, é dizer que nós quanto negros, temos que estar muito unidos. Uma vez eleitos, que nós possamos juntos fazer um trabalho em prol àqueles necessitados. A nossa população necessita de parlamentares que têm realmente a causa na sua veia, no seu coração. Tá bem? Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, professor. Agora vamos para o pastor Eugênio. Propostas bastante gratificantes, né, amados? É importante nós entendermos que o momento nosso político nos faz refletir e nos traz para essa realidade. Por quê? A questão social ela é muito cruel, haja visto a nossa condição de distribuição de rendas. Tá? Eu sou funcionário público já desde 84 e trabalho na área da saúde. E quando posso estar discutindo essas questões políticas, eu me dedico muito também à questão do voluntariado. Tá? E quanto pastor numa região periférica, aqui na Zona Leste, São Miguel Paulista, aqui em Baianazes, Cidade de Tiradentes, ao olhar para esse recorte, todas essas questões que os meus antecessores falaram, a questão da educação, maravilha. Só que a questão da condição pública, quando chega com ações nestes lugares, infelizmente, nós vemos e sofremos os desmontes do poder público. A nossa criança, por exemplo, já vista agora essa questão da pandemia, a questão das aulas online. Tudo que chegou para essas crianças, nós sabemos que a maioria delas não tem uma internet de qualidade e não tem um equipamento eficiente para poder participar, de fato, dessas aulas. E quando essas crianças são levadas para cursos em uma condição de um aprendizado melhor, você tem a dificuldade até mesmo do transporte, que infelizmente os pais e mães trabalham, elas ficam muito distantes. O que eu tenho e trago como proposta é a questão das igrejas e templos religiosos
estarem à disposição para estarem absorvendo essa demanda. E quando eu digo isso, é a questão da ociosidade desses lugares, né, ou desses templos. Só que, quando tratamos de periferia, a grande maioria deles, eles não estão devidamente legalizados e, portanto, não são reconhecidos. Exemplo, eu sou pastor, estou nessa condição de candidato, buscando trazer essa conscientização para a nossa periferia. Por quê? Eu não vim para uma eleição como candidato em jantares, né? E nem em encontros de grandes lideranças evangélicas, e sim voltado para uma igreja e para um povo que está na periferia, bem como todos que assistem às famílias. Haja visto as pandemias, os grupos de voluntariados que atuam tiveram de porta em porta, de casa em casa, e quantos trabalhos de doações foram feitos e são feitos por voluntários. Ou seja, as ações sociais precisam ter esse foco voltado, de fato, para a periferia, com uma demanda de uma atenção, como foi dito pelo meu antecessor, nas subprefeituras, por exemplo. Tá? Ao indicar alguém para exercer as funções de uma subprefeitura, que essa pessoa não seja apenas amigo, que essa pessoa seja qualificada para estar desenvolvendo essa ação, porque conhece a situação de onde ela está inserida. E quando eu falo, mais uma vez, de igrejas, eu tenho como templos religiosos, você vai ter espaços ociosos, como a quadra da escola de samba. Muito tempo de ficar livre durante a semana. Pode e deve ter as crianças ali sendo tratadas por pessoas voluntárias, na maioria de suas vezes até, ou até profissional sendo pago, porque nós temos pessoas capacitadas ali para que possa cuidar, para que essa mãe tenha essa tranquilidade em ir para o trabalho e deixar seu filho sendo cuidado por alguém da própria comunidade. E hoje eu refletia muito nessa questão quando se fala comunidade. Ao olhar para a periferia paulista, nós vamos estar entendendo que, infelizmente, por essa questão social, distribuição de renda, nós estamos nos tornando em uma comunidade em toda a nossa periferia. Exemplo, quando atentamos para a condição das moradias. Eu estou aqui em Cidade de Tiradentes, as áreas de invasões, ela tem crescido de uma forma espantosa, e com isso você tem a dificuldade de você ter o cuidado com as pessoas que ali moram em todas as suas necessidades, a qual uma periferia te traz. Exemplo, uma consulta médica, tá? Eu estive vendo na comunidade de Heliópolis aquela questão da teleconsulta. Nesse lugar seria ótimo se pudéssemos estar estendendo até esse local. Quando nós olhamos essa questão de saúde pública, eu trabalho ali nas clínicas já desde 84, como eu disse, e o pessoal da saúde, pessoal de linha de frente, tá? Maravilha. Mas quando atentamos para o atendimento, você tem a questão das UBSs. Como atender tantas pessoas nesses lugares? Um exemplo, um funcionário que trabalha ali, que mora na Grande São Paulo, se ele precisa de um tratamento médico ali, ele é direcionado para uma UBS. Ou seja, essa UBS não dá o atendimento em tempo hábil. Questão da Covid, muitos foram contaminados, tá? Muitos foram infectados. Pastor, só para avisar que já terminou o tempo e a campanha não tocou. Desculpe. É que quando começamos a falar... Olha, está sendo tão bom, porque a gente... pena que a gente só tem mais 2 semanas, né? Podemos até mais para frente fazer uma live pelo Facebook, porque é pouco tempo para vocês falarem. E tem muita coisa, porque eu estou vendo aqui o pessoal fala, Lucy, precisa mais, a gente quer ouvi-los mais. Então, vamos ver depois eu fazer um Face, uma live pelo Face, para que possamos falar. O senhor pode terminar, por gentileza, porque tem outro candidato, tem 2 ainda. Aí, terminando, essa questão da formação, com certeza, a academia nos faz ter conhecimento, mas a militância nos faz ter consciência da necessidade. Apenas isso. Olha, muito obrigada, viu? Todo mundo aqui hoje está dando uma aula, né? Que eu sou aluna, porque esse programa é de vocês hoje. Muito obrigada, viu, pastor?
Agora eu vou chamar o doutor Zito. Olá, Luci. A bancada da educação já está montada. Já está pronta. A bancada da educação já está pronta. Ela, na verdade, ela tem as suas características, eventuais diferenças, mas ela tem um caminho só. Ou seja, a educação, educação e educação. Esse é o nosso caminho. E eu não poderia pensar em outra coisa se não fosse a educação. Eu sou produto dela. E reconheço, se hoje eu tenho um leve espaço, um espaço menor, aí que me coloca no meio dessas pessoas tão brilhantes, foi por força da educação. O que nós precisamos, na verdade, é fazer com que a legislação seja aplicada, e aplicada de forma correta, né? Porque a educação, do mesmo jeito que ela liberta, ela também te escraviza. Se ela for mal dirigida, se ela for mal encaminhada, ela, na verdade, te põe num caminho diferenciado, onde ela te coloca numa situação até de desprezo dentro da própria sociedade, ou de inferioridade, melhor dizendo. Na questão da educação, todas as questões colocadas são maravilhosas. Educação profissional, educação céus à vontade, no sentido com as suas necessidades preenchidas, né? Eu só discuto a questão da construção do céu, da transformação das escolas comuns em céu, que não há condições, porque você elimina aí pelo menos 2 períodos de atendimento. Então, nós precisamos construir céus para ter período integral. Então, a educação é a solução para o povo da periferia. E quando eu digo da periferia, eu digo o povo preto, eu digo o povo pardo, e não esqueço o povo branco pobre, porque você tem que ter a consciência que, na verdade, tem muita gente que não teve essa oportunidade, e a questão da etnia não nos dá o direito de segregar também esse grupo. O protagonismo é nosso, o protagonismo é da comunidade negra, mas, na verdade, nós devemos fazer com que o caminho a ser trilhado nos leve a um país com um fosso social muito menor e que nos inclua de forma efetiva. Você tem uma saúde, você tem uma educação bem voltada, bem encaminhada, como todos aí falaram, você tem um outro aspecto importante. Nós temos que valorizar o SUS, nós temos que valorizar a saúde. Nesse período de pandemia, a diminuição de pessoas que saíram da relação contratual com as empresas de seguro-saúde foi significativa. E isso, o SUS vai ter que arcar com esse espaço. Então, não há como você, na verdade, querer privatizar o SUS. Não há, na verdade, você querer delegar a terceiros que normalmente fazem da sua atividade profissional com os seus direitos o lucro. Então, você entregar a saúde e, consequentemente, também a educação a terceiros. Até porque a Constituição Federal estabelece o poder, o dever da saúde e da educação é do Estado. E, nesse caminho, você constrói um país melhor, um Estado melhor e um município que moramos muito melhor, dando uma visão muito sensível, com o olhar do outro e se colocando no lugar do outro. Para se colocar no lugar do outro, você tem que ter dignidade.
E a maior dignidade que você adquire é através da saúde, da educação, mas você tem que ter moradia. Não dá para você manter essa situação que está acontecendo hoje em dia com a questão da moradia. E diante de possibilidade de soluções significativas, a revitalização do centro é um dos caminhos necessários para qualquer futuro governo dessa cidade. Doutor Zito, só mais meio minutinho para passar para o... Já? É rápido. Já. Então, a revitalização do centro, e a revitalização do centro de forma diversificada, não é só colocar, na verdade, você resolve, inclusive a questão referente ao transporte, da mobilidade pública, e outra coisa, que é uma questão que me toca. Muitos vão dizer, talvez, que não seja da nossa atribuição, que é a luta contra o genocídio da juventude negra. Isso não dá para aceitar, não dá para conviver, porque nesse genocídio nós encontramos muitos policiais da área municipal envolvidos em circunstâncias a serem apuradas e representadas contra esse grupo que, na verdade, exerce uma função de extinção do nosso futuro, que é o pior, porque nós não seremos eternos. Nós estamos jogando pedrinhas para trilhar o futuro. E é isso que eu tenho que dizer e parabenizar a todos aí pela maravilhosa fala dos que me antecederam. Está muito gostoso, porque vocês estão muito à vontade para falar o que vem do coração, da alma de vocês. E agora, vamos para o último candidato, Ricardo. Oi, pessoal, tudo bem? Esse é um tema de inclusão do negro, uma política de educação e saúde. Quando a minha equipe sentou para a gente trabalhar esse tema, nós viemos com uma tese que chama Política de Ouro, que é a política baseada na regra de ouro, que é fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse para nós. E em cima dessa tese, a gente não poderia deixar de ter uma política inclusiva, e quando se fala da população negra, para a gente estar incluindo a população negra, é importante que ela saiba de onde ela veio, aonde ela está, né, quem ela é e para onde ela quer ir. E quando ela não se situa, fica difícil se mobilizar. O doutor Zito falou muito bem, falou da educação, que a educação proporciona isso. Eu também sou fruto desse processo. E como políticas que pretendemos implementar, é algo que eu já venho fazendo. Eu tenho um projeto que chama Projeto Atitude, que é um curso preparatório, onde a gente tem uma disciplina que chama PIE, Planejamento Individual de Estudo, onde a gente trabalha algo que eu fui coordenador por muitos anos da Educafro, tá? Ainda sou coordenador de um núcleo da Educafro aqui no Jabaquara, e fui coordenador de muitos núcleos, e depois eu montei esse projeto. E eu percebi, e por estatísticas também, a importância de trabalhar a saúde mental da população negra e periférica. Porque a gente tem questões de dislexia e outras questões que não são levadas em conta. E isso atrapalha toda a parte da evolução, da educação dessa população. Tudo isso são sequelas daquilo que foi vivido desde esse processo que teve da gente de formação da nossa população. Então gerou esses traumas. Então acho que é algo muito importante para que a gente possa avançar com mais rapidez, para a gente poder ter uma sociedade mais igual, né?
Eu como o pastor também falou, eu também sou pastor aqui na Igreja Batista, e aqui a gente já faz um trabalho, o pessoal até, algumas pessoas até me reclamando, o pessoal não sabe se eu sou pastor ou sou instituição, mas aqui a gente faz trabalhos sociais, a gente abre os nossos espaços para isso, né? E eu concordo com o pastor que a gente tem que abrir cada vez mais o nosso espaço. A gente tem um projeto também, a ideia da gente implementar um projeto para que as igrejas possam abrir seus espaços para centro de convivência de idosos. Realmente, para isso, precisa se regularizar esse espaço para fazer convênios com a prefeitura, mas também a gente pode estar escrevendo projetos e demandando algumas emendas para que a gente possa estar propondo essas dinâmicas nesses espaços, né? Então, assim, eu tenho essa consciência, sei que o meu foco é educação e saúde para a população negra. O que eu digo é o seguinte, que nós somos um legado daquilo que, de 122 anos, nós chegamos até aqui. E se a gente focar na educação e na saúde, com certeza, daqui 100 anos, nós vamos estar muito, muito mais à frente, tá? Então, essas são as propostas que eu tenho para a população negra, é um investimento maciço na educação e na saúde. Por quê? Um dia abriram as portas e nós estamos aqui. Nós precisamos apenas de oportunidade. Se nos der oportunidade, nós vamos chegar onde nós queremos. Exatamente. Ricardo, muito Sim. obrigada pela sua apresentação. E eu vou chamar o Rick, o diretor. Rick. Olá, vamos lá? Oi, querido. Olha, agora é 18h08. Você tem alguma pergunta a fazer aos nossos candidatos? Sim, a gente está tendo uma interferência aqui. Vocês estão ouvindo também? É aí? É isso? Eu vi só você agora, uma interferência assim, parece de choquinho. Isso. Mas tá limpo aqui. Nós estamos assistindo, ouvindo nitidamente. Ok, vamos lá. Eu quero agradecer o pessoal de Cubatão. Ah, tá sim. É você a interferência. Eu não sei o que é, não. Foi bem agora. Vamos lá. Vamos ver se passa. Eu não sei o que é essa interferência aqui. Estão dando interferência. É que o sucesso é grande, meu filho, dos nossos candidatos, e estão querendo interferir, mas Deus é maior. Sim, vamos ver se agora passou. Parece que sim. Quero agradecer o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal de Cubatão, o pessoal de Minas Gerais, Brasília, São Paulo, Zona Leste, Zona Sul, Oeste, Centro, o pessoal da Liberdade, o pessoal aqui da Vila Mariana, olha só que legal, o pessoal do Capão Redondo, Campo Limpo e João Dias, que está acompanhando. Márcio, muito obrigado. Muito obrigado, Márcio. Está escrevendo mensagem aqui, vamos esperar ele escrever. Gênesis de Souza também. Gênesis é São Paulo. Gênesis de Souza disse assim: boa tarde a todos, parabéns, Luci. Desejo boa sorte. A Sônia, parabéns. Ótimo assunto, bem pertinente. Precisamos de muitas melhorias na educação, gente. Parabéns pelo programa, Mama. A Terezinha, parabéns pelo programa e convidados. Beijo para a Mama. A Renata, do Capão Redondo. Gente, olha só, já é a 4ª vez que estou assistindo esse programa. Parabéns, Mama Luci, vou acompanhar mais. Obrigada. O Fernando da Vila Mariana está parabenizando um programa e mandou um abração para todos os candidatos e candidatas, desejando boa sorte. Jadson Baracho, é isso? Parabéns pela iniciativa, gente, sucesso. Marilo Bento, estamos juntos, professor Vladimir, São Paulo.
Marcos Paulo, parabéns. Fabi Valese Araújo. Gente, digam para mim, como a educação deixaríamos nosso... Bom, eu não entendi, mas ela está afirmando. Com a educação deixaremos nosso legado. É isso que eu entendi. Marcos Paulo também aqui, mais uma vez, parabenizando. O Fábio Augusto disse assim, hashtag Jundiaí, é 45141. Eric Abessia está dizendo que estava com ruído, agora melhorou. Obrigado pelo feedback. Eu fico tão feliz quando as pessoas dão esse feedback para nós. Isso significa que realmente estão acompanhando. E a gente, se preocupa em melhorar. Rick? Vamos lá. Em primeiro lugar, claro, graças a Deus, continua Brasil em primeiro lugar. Eu espero que continue, porque teve um tempo que ficou em segundo lugar e Estados Unidos em primeiro. Lembra, mama? Lembro, chegou até terceiro Brasil, Estados Unidos na frente. Pois é, mas continuamos aqui em primeiro lugar. O pessoal da Alemanha, abração pessoal da Alemanha que tem acompanhado bastante. Vamos lá. São Francisco, Califórnia. Muito obrigado, São Francisco. Gente, por incrível que pareça, o Chile e o Japão têm acessado muito a nossa rádio Preta Periférica e eles têm acompanhado. Quer dizer que o Japão tem estressado porque eles estão voltando sempre para assistir os programas. Agradeço esses acessos também. Mama, há uma pergunta aqui de vários internautas que são perguntas parecidas, então eu vou passar para ti. Vamos lá. Mama, o que você espera desses candidatos após alguns deles conseguirem alcançar seus objetivos, ou todos, mesmo sendo eleito ou não? Qual foi a pergunta que eu peguei na metade? O que você espera desses candidatos, pré-candidatos? Já são candidatos, não é pré-candidatos, né, gente? Eu posso dizer que são candidatos, né? O que você espera desses candidatos, sendo eleitos ou não? O que você espera deles? O que eu já os conheço. Eu sei que todos têm determinação, perseverança, todos têm um objetivo comum, que é pela educação, pela saúde, pela segurança. Então, eu confio em tudo que eles estão dizendo aí, é o que eles vão fazer, estando eleitos, ou, se não forem eleitos, vão dar continuidade aos seus trabalhos que já existem sociais. Então, eu tenho muita fé em todos eles. Se eu não os conhecesse, eu não colocaria a mão no fogo, mas coloco a mão no fogo por todos, porque eu sei o trabalho de cada um deles. Com muito amor, é como eu falo, somos um só corpo, um só coração e uma só alma. Então, eu acho que o objetivo comum de todos, eles estão aí com essa perseverança, essa confiança, e o meu desejo a todos é que Deus os abençoe abundantemente. O meu desejo é de vê-los todos sentados numa cadeira da Câmara Municipal. Todos têm capacidade para estar administrando, juntamente com o futuro prefeito, que eu não sei quem é, a nossa cidade de São Paulo. É isso aí. Chegamos ao fim do programa. Mama. Considerações gerais. Oi? Isso, chegamos ao fim do programa, mas gostaria que a senhora fizesse as considerações finais. O que eu quero é que as candidatas e os candidatos, mas sejam muito breves, porque nós passamos do horário, né? Sim. Que cada um fizesse suas considerações finais. Nós vamos começar pela Adriana. Professora Adriana? Olá, Mama. Já vou começar me despedindo de todas, todos e todos que estiveram conosco, tanto os meus colegas e colegas candidatos, quanto todas as pessoas que estão aí nos acompanhando.
que no dia 15 seja o dia da virada, que no dia 15 sejam eleitos, espero que todos nós estejamos lá, mas quando forem ali escolham com precisão, que olhem para as propostas e se vejam nelas. Olhem para as pessoas que estão se colocando e se vejam nelas. Não dá mais para a gente eleger os nossos algozes. Pessoas que pensam no bem geral, que nós tenhamos um bem viver para todas as pessoas, que a gente tenha realmente uma sociedade saudável e não uma sociedade que discrimina, uma sociedade que continua investindo no racismo, no classismo e quem são as pessoas mais atingidas é a nossa população. Então, que todos nós tenhamos êxito e que as pessoas que sejam escolhidas estejam lá para realmente fazer uma mudança. Eu vou estar lá, com certeza, porque eu quero ter o gabinete do povo. Todos, não vou ser a professora Adriana que vai estar lá, é a população como um todo. Pessoas, os pretos, os pobres, transexuais, todas as pessoas. A pluralidade da nossa sociedade tem que estar dentro daquela casa legislativa. E vai ser o meu gabinete. Muito obrigada mais uma vez, Mama, e que Deus nos abençoe a todos e os nossos ancestrais nos deem o caminho. Grande beijo no coração de todos. Professora, fala o seu partido, o seu número. Pois não. O meu partido é o PCdoB e o meu número é 65100. Aperta 65100 e confirma. É isso aí. Muito obrigada, Liana. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, mamãe. Muito obrigada. Grande beijo. Gostaríamos de falar muito mais, mas vamos ter mais uma oportunidade antes das eleições. Agora, Zurá Ortiz. Olá, gente. Zurá. Eu sou Zurá Ortiz, 14114. Eu venho com uma força divina que vai nos impulsionar para essas novas mudanças nas áreas de saúde, esporte, educação, cultura, e vamos tentar eliminar essa desigualdade. Tá? Eu agradeço a você, quero agradecer também, se você me permite, eu quero agradecer o nosso presidente do PTB, sou do PTB, gostaria de agradecer muito o deputado Campos Machado, entendeu? E pela oportunidade e pela legenda que ele nos deu, porque se isso não acontecesse, eu quero colocar a todos vocês, eu vou estar à sua disposição, eu vou ser apenas um instrumento de você, para o seu projeto, educação, saúde, esporte e cultura. Todos os projetos que vocês quiserem colocar lá na Assembleia, lá na Câmara, nós estaremos lá à disposição de todos vocês. Muito obrigada, Luci. Eu conto com a sua... Eu que agradeço a sua participação. Lá no primeiro dia. Obrigado pelo meu convite. Um beijo para você. Muito obrigada. Vamos lá. Professora Ana Cristina. Quero agradecer você novamente, Mama. Eu acho que eu vou ter que ter muitas vidas para te agradecer toda a sua generosidade e seu amor comigo. Eu amo você. Muito obrigada por tudo que você faz, todas as possibilidades de crescimento que você me dá. Enfatizo, como muito bem diz o Dr. Zito, a questão do protagonismo do negro e amplio para o protagonismo da mulher dentro do espaço da Câmara Municipal como algo necessário para a construção de políticas públicas, né? Esse olhar de estarmos lá discutindo, construindo, levando as demandas da população pobre, da população negra, se faz emergente para, se quisermos, né, termos uma sociedade mais justa e mais igualitária. Agradeço também ao Dr. Fernando Souza, que é o presidente aqui do partido do PSDB Jundiaí, ao Miguel Haddad, que tem também muito me apoiado, a presidente do Clube 28, que é o clube negro mais antigo do estado de São Paulo, o terceiro do Brasil, a presidente Edna Oliveira, que também me incentiva bastante. Quero agradecer a cada um deles, todo o apoio, enfim. Jundiaí, atento no dia 15,
aperta lá 45141. Quem tiver curiosidade, quer saber mais sobre minhas propostas, entra na minha página, nas minhas redes sociais. No Facebook eu sou Ana Cristina, no Instagram Ana Cris Jundi. Olha lá, tem muita coisa, tem a questão da população negra, idoso, tem muitas propostas. Dá uma olhadinha lá. Eu agradeço, eu me sinto honrada, digo de novo, de estar no meio dos gigantes, aqui do Dr. Zito, da professora Adriana. Hoje conheci outros gigantes e saio daqui muito satisfeita e muito agradecida. Um beijo a todos que estão nos ouvindo, um beijo a cada um. Nossa, que coisa gostosa, né? Amo você. É lindo. E boa sorte a todos. Obrigada, viu, Aninha? Obrigada. Que agradeço. Ana, você também é gigante, Ana. Beijo. Não, era rapidinho, mamãe. Eu falei que a Ana também é gigante. Pode falar, o programa é de vocês. Só sei que já passou da hora, mas desculpa. Eu não posso deixar de ouvir as minhas meninas. Pode falar, Adriana. Não, era só dizer que a Ana também é uma gigante. Nós, mulheres negras, somos a base e que ela só complementa, nós nos complementamos. Então, parabéns, Ana, e vamos em frente, juntas. Tudo junto. Oh, coisa linda. Agora vamos para a Soninha. Sônia Lima. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a confiança, a oportunidade. Foi muito bom conhecer gente nova, gente inteligente, gente que tem projeto, né? E nós acreditamos, né? Todos nós acreditamos que o estudar é valorizar o potencial de cada um. Isso, para mim, eu acho que é bem assim. E eu quero pedir aos eleitores que estão nos ouvindo, nos vendo, que aposte no novo. Lá, nós temos que apostar no novo, porque os velhos, você já sabe o que ele fez, o que ele vai fazer, e o novo não. Aqui é tudo gente nova. Nós temos projetos para valorizar a sua vida, a nossa vida, né? O sucesso do país está no voto de cada um. Não adianta nós ficarmos reclamando, se a gente continua no erro, apostando nas pessoas que vêm ao longo do tempo fazendo as mesmas coisas. Cada um de nós apresentamos projetos maravilhosos, né? Cada um com o seu jeito, com a sua sabedoria, está aí exposto para cada um de vocês. Então, vamos apostar no novo, vamos fazer diferente, vamos acreditar que juntos, nós novos, podemos mudar toda essa história. É isso que eu quero deixar para vocês. Olha, eu senti que você falou de coração mesmo. Falou com a alma e o coração. Pediu não só para você, mas para todos que estão aí. Isso que eu acho lindo na nossa comunidade, essa união, um torcendo pelo outro. Muito obrigada, viu, Soninha? Eu que agradeço. Linda. Vamos agora, professor Vladimir, suas considerações finais. Luci, dia 15 é o dia que nós comemoramos a proclamação da República. É o dia que nós iremos voltar. Nós precisamos de uma sociedade mais justa, e é isso que eu persigo, uma sociedade mais justa. Eu saí da Zona Leste de São Paulo, passei por um orfanato e tive a oportunidade de transformar a minha vida através da educação. E é isso que eu almejo a todos aqueles que estão ao meu redor, na minha cidade. Nós, esse grupo de voluntários que está comigo, tem essa pretensão de fazer algo diferente na cidade de São Paulo. Nós somos idealistas, nós somos corajosos, é a minha 4ª eleição, e esse ano nós estamos indo realmente para vencermos. Eu quero que todos acompanhem todo o meu trabalho, as minhas propostas pelas redes sociais, Professor Vladimir SP, ali vocês vão encontrar e dar sugestões e fazer as suas observações. Então, o meu número de campanha, aliás, meu santinho está aqui, né? 19.230, sou do Podemos, participo do Podemos, e o nosso lema é um novo norte para São Paulo. Um beijo no coração de todos vocês pela oportunidade que me deram no dia de hoje. Eu que agradeço, professor. Muito obrigada. Viu? Agora nós vamos para o pastor Eugênio. Quero agradecer, né, essa oportunidade, a oportunidade até de conhecer pessoas que têm ideias brilhantes, pessoas da qual estão militando e trabalhando nessa causa há bem mais tempo que eu, mas quero também dizer que acredito que as nossas ações elas devem ser
no intuito de diminuir, né, as desigualdades sociais e que possamos desenvolver ações públicas no sentido de diminuir essa questão da condição da igualdade racial, que é uma questão gritante. Porquanto, eu acredito em todos que estão trabalhando, labutando nessa luta, tá? E o meu número é o 77161, Partido Solidariedade, Pastor Eugênio, trabalhando com o propósito de que dias melhores virão, mas a mudança, ela depende de nós. É isso aí, pastor. Muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite também. Agora nós vamos para o doutor Zito. Suas considerações finais, doutor Zito. Inicialmente, agradecer a todos e a todas, em especial você, Lucy, aos comandantes desse programa, aos companheiros que estiveram aqui expondo as suas ideias. Como já disse, a bancada já está pronta, é só assumir o cargo. Depende de você. E você que não escolheu o seu candidato, está aqui posto. Os nomes maravilhosos para você escolher para te representar. Representatividade é o que nós precisamos. E nós só seremos representados se você nos colocar lá. Para isso, vote. Dr. Zito 15151. Meu muito obrigado. Eu que agradeço por ter aceito o meu convite. Muito obrigado, doutor. E o último, o Ricardo. Isso, fiquei por último aqui, né? Então, quero agradecer a todos, a Mama Lucy, ao Rick Bastos e todos os colegas, né, que são meus colegas mesmo, de caminhada, Zurá, Adriana Vasconcelos. Que bom encontrar aqui nesse momento. E eu venho, nas minhas considerações finais, eu quero falar muito dessa minha política que eu quero trazer, que é a política de ouro, uma política com princípios, princípio do bem, tá? E trabalhando sempre a pauta da saúde e da educação, nessa política que eu quero estar trabalhando. E vendo todas essas questões de desigualdade de gênero, desigualdade racial, tá? A exclusão social, tudo isso são coisas que fazem pauta do nosso projeto político, que eu acredito que é praticamente da maioria de todos aí. Mas a gente vem muito focado na educação e na saúde, tá? Meu número é 70420, eu sou do Avante, Ricardo Borges. Só apertar o botão. Linda. Meus candidatos e candidatas, eu sei que o diretor da rádio deve estar um pouco nervoso, porque eu passei do horário, meia hora, mas eu não poderia deixar de dar essa oportunidade a todos vocês. Eu desejo a todos sucesso e não esqueçam de ligar para a Mama para falar que eu tenho certeza que do meu coração e pela permissão de Deus, eu quero que todos entram e sentam naquela cadeira da Câmara Municipal. Deus abençoe todos vocês. E muito obrigado por ter aceito o meu convite dessa humilde apresentadora. Porque, como eu falo, eu não sou apresentadora. Hoje eu estou justamente para abrir essa porta para que eu possa dar oportunidades os meus apresentarem aquilo que vem no seu coração. E o programa de hoje foi de vocês. Muito obrigado e parabéns para todos. Beijo para todo mundo. Beijo. Beijo, até logo. Beijo, gente. Ei, você aí. Eu sei que você não resiste a uma boa notícia, né? Uma notícia dada com credibilidade e pontualidade. Por isso o seu rádio está sintonizado aqui. Porque nessa hora é hora do Jornal É Notícia. No ar, as principais notícias do Brasil e do mundo. Se é notícia, é Jornal É Notícia. Apresentação Léo Nunes. Direção e produção Diego Ferrari. No ar, Jornal É Notícia.
Bom dia, hoje é sábado, dia 31 de outubro, está entrando no ar o Jornal é Notícia. Apresentação Léo Nunes, edição e direção Diego Ferrari. Se é notícia, tá no Jornal é Notícia. Economia, nova lei do gás. A abertura do mercado de gás natural pode gerar mais de 33 mil empregos nos próximos 10 anos, afirma Bruno Eustáquio. A aprovação do projeto de lei que trata a nova lei do gás natural vai possibilitar a queda nos preços do produto. É o que garante o secretário executivo adjunto do Ministério de Minas e Energia, Bruno Eustáquio de Carvalho. Em entrevista exclusiva, ele explicou que essa consequência se dará por meio da abertura no mercado do setor. Na avaliação de Eustáquio, a expectativa é de que este processo, que deve ocorrer de forma gradativa, possa trazer investimento da onde de 43 bilhões em infraestrutura e, ao mesmo tempo, gerar mais de 33 mil empregos ao longo dos próximos 10 anos. Você está ouvindo Jornal é Notícia. Pacientes e funcionários do Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, protestaram nesta sexta-feira contra o fechamento total da unidade. O complexo segue com atendimento suspenso desde a última terça-feira, quando o incêndio atingiu o prédio 1 da unidade de saúde. O grupo reivindica que os demais prédios que não foram atingidos pelas chamas continuem abertos à população, depois de assegurado que as construções não correm risco. Os pacientes e funcionários forçaram a entrada principal do hospital na tentativa de conversar com o superintendente estadual do Ministério da Saúde, Jorge da Silva de Vério, que estava no local. Mas até o fechamento desta reportagem, ele não havia recebido o grupo. Desde o dia do incêndio, pacientes que fazem tratamentos permanentes, como quimioterapia e hemodiálise, continuam indo até a unidade em busca de orientação, já que sem esses cuidados correm riscos graves. Em nota divulgada nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde disse que os atendimentos continuariam sendo feitos nas outras unidades da rede federal na cidade, mas não detalhou quando o remanejamento seria feito. Nesta sexta, a Superintendência no Rio foi questionada novamente sobre quais são as orientações aos pacientes, mas até o momento não houve resposta. A reportagem teve acesso a um ofício enviado pela Superintendência às 9 unidades federais situadas no Rio, solicitando informações sobre a capacidade e tipo de atendimento feito nos hospitais, para que os profissionais do Hospital de Bom Sucesso fossem remanejados para essas unidades. O representante do corpo clínico do hospital, o médico Júlio Noronha, observou que há apreensão quanto às condições desses hospitais. Já que todos os funcionários do Hospital Federal do Bom Sucesso vão ser transferidos para as outras unidades federais, nós esperamos que pelo menos essas outras unidades federais tenham o certificado do Corpo de Bombeiro na questão do incêndio. 4 pacientes que estavam internados no Hospital de Bom Sucesso tiveram complicações e faleceram após o incêndio. Os 4 já tinham estado de saúde grave, de acordo com informações do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Raquel Júnior. Se é notícia, tá no Jornal é Notícia. Um grupo de cerca de 56 indígenas venezuelanos em situação de rua tem chamado a atenção de brasilienses e autoridades. O grupo da etnia Warau chegou ao Distrito Federal há pelo menos 2 meses e está acampado próximo à região central de Brasília. Leandro Dourado, que lidera um grupo de voluntários na ajuda a pessoas carentes, ficou sabendo da situação e tem feito um trabalho assistencial com a doação de alimentos, roupas, kits de higiene e água potável. Leandro conta que foi atrás da ajuda do governo local para dar um apoio ao grupo venezuelano. Então a gente comprou umas caixas d'água para eles tomarem banho, lavarem a roupa, lavarem a louça. Essas pessoas não têm onde fazer as necessidades básicas. O intuito deles é que sejam realocados num lugar onde eles possam ter condições mínimas para viverem, né? Estão vivendo muito mal lá. Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal afirmou que está acompanhando e ofereceu acolhimento nas unidades do DF, mas que não foi aceito pelos indígenas. De acordo com o GDF, diante do impasse, a Secretaria tem se articulado junto ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e a ACNUR
em busca de uma saída. O secretário interino de Políticas de Promoção da Igualdade Social, Ezequiel Roque, explica que apesar da competência ser do GDF, representantes da pasta foram até o local para ouvir as demandas do grupo. Ele diz que como a etnia Uarau vive em comunidade, os membros do grupo não querem ser separados e que hoje não há disponível um local que abrigue todos eles. A questão do abrigamento, ela depende diretamente do governo do Distrito Federal para fazer o acolhimento. O governo do Distrito Federal teria que arrumar um local onde fosse possível serem acolhidas essas famílias em conjunto. E esse lugar ainda não foi encontrado e está sendo trabalhado essa tentativa. O secretário Ezequiel Roque acrescenta ainda que não há um plano para a remoção do grupo, seja voluntária ou forçada, em respeito à cultura dos indígenas. A situação na capital do país não é única. Em 19 estados da federação, existem grupos de indígenas venezuelanos em situação semelhante. São homens, mulheres, idosos e crianças que saíram da Venezuela para fugir da crise econômica e política que enfrenta o país vizinho. Diante do crescente número de casos, o Ministério da Mulher prepara um protocolo para atendimento a indígenas estrangeiros em nível nacional. Ezequiel Roque diz que o documento está sendo elaborado a partir de diálogo com organismos internacionais que já fazem um trabalho de acolhimento e de parceria com outros ministérios. Segundo ele, o objetivo é dar uma resposta a situações como esta, humanitária e atípica. Fazendo um processo de escuta dessas comunidades, das lideranças, dos órgãos e organismos que atuam diretamente com esse público indígena venezuelano para trabalharmos soluções para situações como essas. O Estado brasileiro tem um compromisso de acolher esses venezuelanos e nós queremos dar condições que essa população indígena podem trabalhar, podem produzir, podem se autossustentarem, podem viver legalmente dentro do Brasil. A FUNAI informou que faz o papel de interlocução com outras pastas para que as intervenções respeitem a cultura dos indígenas. O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que o órgão trata apenas da regularização migratória. Com produção de Rosemary Cavalcante, da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Se é notícia, tá no Jornal É Notícia. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou a sentença que determina a retirada de 22 vídeos do YouTube relacionados à versão original de um funk do MC Diguinho. Quando lançada em 2018, a letra de Surubinha de Leve foi muito criticada nas redes sociais por fazer apologia ao crime de estupro. A decisão atendeu a pedido do Ministério Público Federal, que alegou que o conteúdo da música caracteriza violência contra a mulher por incentivar o estupro e possuir teor discriminatório, naturalizando estigmas de gênero. O funk se referia às mulheres com xingamentos, citando ainda que elas deveriam ser embriagadas para a prática sexual e abandonadas na rua. Depois de um episódio de estupro coletivo que aconteceu em uma comunidade do Rio de Janeiro, o próprio MC Diguinho modificou a letra, mas no YouTube continuou a versão original. A ação do MPF, que solicitou a retirada dos vídeos, foi movida em 2019. A Justiça Federal, em primeira instância, aceitou o pedido, mas o Google recorreu. Após recurso, o TRF2 confirmou a sentença e reconheceu que há a hipótese excepcional de controle de conteúdo, já que o próprio artista modificou o texto e retirou as expressões criticadas. O Tribunal Regional Federal esclareceu que a exclusão dos vídeos atende ao disposto no Marco Civil da Internet, na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e na Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Em nota, o YouTube informou que não comenta casos específicos, mas garantiu que a plataforma apoia o importante trabalho das autoridades e cumpre ordens judiciais de acordo com o Marco Civil da Internet. O texto diz ainda que, em razão do compromisso com a transparência, o YouTube disponibiliza relatórios públicos com informações sobre solicitações de remoção de conteúdo feitas por órgãos governamentais no Brasil. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souza. Se é notícia, tá no Jornal É Notícia. O mês de setembro fechou com um saldo positivo de 313 mil empregos.
Pelo terceiro mês seguido, desde que começou a pandemia, a diferença entre contratações e demissões tem resultado positivo. Foram cerca de 1.380.000 novos contratos formais de emprego contra pouco mais de 1.065.000 demissões. Comparado com agosto, que já tinha registrado um saldo positivo, o crescimento foi de 9%. O resultado do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foi divulgado nesta quinta-feira e comemorado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que diz que isso confirma a retomada da economia em V, uma referência aos gráficos econômicos que registram grandes quedas e grandes retomadas depois de chegar ao ponto mais baixo. Todos os setores, todas as regiões do Brasil, criando novos empregos, que configura o fenômeno da volta em V da economia brasileira e com alguns resultados muito interessantes. Mesmo serviços, que estavam também com dificuldades, que foi o setor que foi mais atingido, criou 80.000 empregos no mês de setembro. O ponto mais baixo da curva do desemprego foi no mês de abril, quando foram fechadas 900.000 vagas de trabalho formais, ainda no começo da pandemia de coronavírus. Apesar de ter destacado o setor de serviços, a indústria teve o melhor resultado, com um saldo positivo de pouco mais de 108.000 vagas. Os estados com melhores resultados proporcionais foram Alagoas, Roraima e Pernambuco. Antes de divulgar o CAGED, o ministro Paulo Guedes participou de uma audiência pública no Congresso Nacional e defendeu a criação de um imposto sobre as operações do novo PIX, o Sistema Digital de Transferência Bancária, Depósitos e Pagamentos. Ele chamou o imposto de Digitax, mas, ainda durante a audiência, negou que esse imposto vá ser implantado. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. É destaque, é jornal, é notícia. Guedes rechaça a intenção do governo federal em privatizar o SUS. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta última quinta-feira que o governo federal nunca teve a intenção de privatizar o Sistema Único de Saúde, SUS. Na manhã desta última quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro havia publicado um decreto que permitiria que o Ministério da Economia fizesse estudos sobre a inclusão de unidades básicas de saúde, o PS, o Programa de Parceria de Investimento da Presidência da República. A declaração de Guedes foi dada na comissão mista do Congresso Nacional que discute as ações de combate ao novo coronavírus. É destaque, é jornal, é notícia. Você acabou de ouvir o primeiro bloco do Jornal É Notícia. Fique ligado, Jornal É Notícia, volta já. Notícias do Brasil e do mundo. A flexibilização de medidas após a primeira crise do coronavírus fez a economia da zona do euro registrar no terceiro trimestre um crescimento sem precedentes de 12,7% e de 12,1% no conjunto da UE. Mesmo assim, a Europa ainda não tem uma visão completa de como essa crise se desenvolverá. A nova implantação de restrições para conter a segunda onda da doença leva a pensar numa trajetória de recuperação em forma de W, em vez de V. Na Espanha, o crescimento foi de 16,7% no terceiro trimestre do ano, o maior aumento da série histórica. Mas o nível do PIB segue distante do patamar pré-crise. No Brasil, o Ministério da Saúde registrou 26.106 novos casos e 513 mortes por Covid-19 em 24 horas. Notícias do Brasil e do mundo. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. Um dos vilões da produtividade no trabalho é sem dúvida a tecnologia. Desligar-se dos dispositivos tecnológicos é uma das atitudes mais certeiras para produzir melhor. Mas a melhor forma de conseguir é se afastar gradativamente. O ideal é desligar o celular por algumas horas, mas se não for possível, dá para definir alguns momentos do dia para acessá-lo. E se você não consegue se desgarrar, lá vai outra dica. Dê recompensas a você mesmo. Por exemplo, se conseguir executar as tarefas dentro do prazo, vá ao cinema no fim do dia com seus amigos. Dicas de economia. Já estamos de volta com o Jornal É Notícia. Já estamos de volta neste sábado, dia 31 de outubro, com o Jornal É Notícia. Vamos com mais notícias em destaque para você. Você está ouvindo o Jornal É Notícia.
Estudo aponta letalidade de 0,23% de paciente com Covid-19. Um trabalho científico realizado na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, revelou uma taxa de letalidade da Covid-19 abaixo da constatada há alguns meses. Segundo o estudo publicado pelo professor de epidemiologia John, em média 0,23% dos pacientes infectados pela doença morrem. Anteriormente, esse percentual era estimado em 4%. Com relação às pessoas com menos de 70 anos de idade, a letalidade cai para 0,05%, com a exceção de algumas atividades como a promoção de festas e eventos sociais. Boa parte dos estudos e municípios brasileiros já se esforçam para retomar a normalidade que havia antes da pandemia. É destaque, é jornal, é notícia. Imagine uma lei ainda da época do Brasil Império, de 1850, e que decreta o fim das chamadas sesmarias, lotes de grandes extensões dados a beneficiários da coroa portuguesa para explorar terras brasileiras, ou uma legislação dos primeiros anos do Brasil República, lá em 1893, assinada por Floriano Peixoto, quando ele ocupou o primeiro mandato do país como vice-presidente, e que regulamenta os serviços de correios e as cobranças de taxas para esses serviços, ainda na moeda corrente da época, o réis. Ou ainda, uma norma mais recente já do século XX, assinada no governo do presidente Dutra em 1950 e que trata da criação de um cargo de professor de física nuclear para ocupar uma cadeira permanente no Ministério da Educação e Saúde. Sabe o que esses 3 exemplos têm em comum? Todos são regras muito antigas, mas que ainda permanecem válidas no ordenamento jurídico brasileiro. É por isso que, de tempos em tempos, o chefe do executivo revoga esses atos normativos em desuso. É uma forma de fazer uma faxina em textos que ainda estão lá, valendo na teoria, mas que na prática já foram inclusive superados por outras leis mais recentes. Mas calma, apesar dessa limpeza legislativa ser muito necessária, na prática ela não traz alterações na vida dos cidadãos, como explica o professor de Direito Constitucional e presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais da OAB do DF, Jorge Hélio Chaves. Na vida prática de quem pega ônibus e vai trabalhar, não vai ter nenhuma mudança, mesmo porque já tem normas mais novas, essas sim, incidindo sobre a vida das pessoas e produzindo, portanto, efeitos práticos na vida das pessoas. Mas se não muda nada na vida do cidadão comum, faz uma enorme diferença para o normativo brasileiro, porque facilita a busca e o acesso ao que realmente importa, os textos vigentes. Por isso, um projeto de lei enviado ao Congresso Nacional pelo presidente Jair Bolsonaro, nesta quinta-feira, deve tirar definitivamente de circulação 1.220 diplomas legais editados entre os anos de 1850 e 2018. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, esse projeto de lei é parte de uma ação para retirar da legislação brasileira tudo o que for considerado desnecessário. Atualmente, são mais de 14 mil leis e mais de 11 mil decretos-leis sobre os mais diversos temas e que estão ultrapassados e sem declaração formal de revogação. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Luísa, prazer. É destaque, é jornal, é notícia. Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recebeu do laboratório União Química, nesta quinta-feira, documentos prévios para solicitar a autorização de pesquisa clínica para a vacina russa Sputnik V. Para que os estudos comecem aqui no Brasil, no entanto, é necessário que a farmacêutica entregue à agência o dossiê de desenvolvimento clínico de medicamento. Isso ainda não aconteceu. O grupo União Química pretende apresentar à Anvisa, já no início agora de novembro, os resultados dos testes clínicos da vacina lá na Rússia, para solicitar o registro aqui no Brasil. Lembrando que os governos do Paraná e da Bahia mostraram interesse no imunizante. A vacina russa Sputnik V é fabricada utilizando a tecnologia de vetor viral. Isso quer dizer que um outro vírus é modificado e utilizado para transportar informações genéticas do novo coronavírus. Quando o nosso corpo entra em contato com esses genes, o organismo produz defesas e se prepara para quando o novo coronavírus de fato tentar causar uma infecção.
Outras vacinas que estão em desenvolvimento também funcionam dessa forma. São elas: as vacinas em estudo pela AstraZeneca, Oxford, na Inglaterra, pela Janssen, nos Estados Unidos e pela CanSino, na China. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor. É destaque, é jornal, é notícia. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite termina nesta sexta-feira, mas vários estados já anunciaram que vão prorrogar a iniciativa por causa da baixa adesão. Apenas 44% das crianças foram vacinadas contra a doença até agora. Em alguns locais, a campanha segue até o dia 13 de novembro, como é o caso do Espírito Santo e de São Paulo. Outros, até o fim do mês, como o Pará e Minas Gerais. Para saber se a campanha continua, é importante buscar informações junto à Secretaria de Saúde de cada estado. O Pará é um dos estados que resolveu levar a vacinação até 30 de novembro. Lá, até o momento, apenas 24,8% do público-alvo foi vacinado. Bruno Pinheiro, diretor de epidemiologia da Secretaria de Saúde do Estado, explica que um dos principais motivos para a baixa adesão foi a pandemia de Covid-19. O impacto da pandemia, somado à escassez de recurso humano causado pelo afastamento de alguns profissionais, pela sobrecarga de serviço nas unidades de saúde, influenciaram então no não alcance da meta. Para alcançar a meta, que é vacinar pelo menos 95% das crianças, o Pará terá mais bancadas de vacinação e os horários de atendimento nas unidades de saúde do estado serão ampliados, além de aporte de combustível para embarcações para levar a vacinação às comunidades ribeirinhas. Mesmo a doença sendo considerada erradicada no Brasil, o infectologista Emerson Luz explica por que a imunização é importante. Mesmo que ela tenha sido considerada uma doença erradicada do Brasil há quase 30 anos, devemos lembrar que o vírus ainda está circulando de forma ativa em diversos países. Por isso é tão importante manter a vacinação em dia, participar de todas as campanhas de vacinação contra a poliomielite, para impedir e prevenir que ocorra a entrada de um vírus desses de forma importada por alguém que esteja transmitido de forma assintomática. De acordo com Emerson Luz, existem dois principais tipos de poliomielite. A não paralítica tem sintomas mais leves, como uma simples dor de cabeça ou febre. Já a polioparalítica apresenta um quadro com lesões neurológicas, causando flacidez nos músculos que acabam não se desenvolvendo. A campanha nacional contra a poliomielite começou no dia 5 de outubro e a meta era vacinar 95% das crianças. Ela teve início junto com a campanha de multivacinação, que tem como meta atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos, ofertando todas as vacinas do calendário nacional de vacinação. Com a produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Raine. É destaque, é jornal, é notícia. O relatório do processo de impeachment contra o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi protocolado nesta quinta-feira no Tribunal de Justiça. Com a publicação do documento no Diário Oficial do Estado na próxima terça-feira, o presidente do Tribunal Misto, que julga a aceitação ou não do processo, desembargador Cláudio de Melo Tavares, marcou a sessão de leitura do relatório para o dia 5 de novembro. O relator, deputado Valdec Carneiro, do PT, afirmou que o material, com cerca de 150 páginas, não contém juízo de valor, apenas a sequência de fatos e denúncias desde a abertura do processo, incluindo a defesa protocolada por Witzel. O deputado detalhou que o voto só será apresentado após a leitura e pronunciamento dos denunciantes e do denunciado no tribunal e destacou o quanto é necessário que o processo seja cuidadoso. E aí inicia-se uma outra etapa de produção de provas documentais além dos documentos que já existem, se for o caso, provas testemunhais, eventualmente até provas periciais, tudo que permitir ao Tribunal Especial Misto formar o mais preciso e claro juízo sobre este processo, que é muito grave, trata-se do impedimento de um governador. Se levado a termo, este processo tem o condão de anular, tornar sem efeito o voto popular, a soberania popular que elegeu o governador em 2018, por isso é muito sério, é muito grave, tem que ser tratado com o máximo de rigor. Após a leitura do relatório, será decidido por maioria simples se o processo será ou não instaurado. No caso da instauração, Witzel vira réu e terá então mais um prazo de cerca de 30 dias para apresentar defesa.
Depois disso, será marcada a sessão para definir o calendário dos trabalhos e, por fim, após as últimas alegações das partes, haverá a definição da data de julgamento. Em caso de condenação, o Tribunal Misto decidirá também sobre a inabilitação de Wilson Witzel para o exercício de função pública. É necessário o quórum de 2/3, 7 votos, para condená-lo em ambas as votações. Witzel está afastado da função de governador duplamente, tanto pelo processo de impeachment quanto por determinação do Superior Tribunal de Justiça na investigação sobre fraudes em contratos do governo. Ele nega as acusações. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Raquel Júnior. É destaque, é jornal, é notícia. Segundo o estudo do Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, nos próximos 17 anos, milhões de pessoas que moram nas áreas rurais terão saneamento básico. A pesquisa Soluções e Dificuldades do Saneamento Rural no Brasil leva em conta a alternativa de gestão comunitária da água e foi feito com base em dados coletados entre 2018 e 2019 pelo IBGE, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e por pesquisa de campo. De acordo com o responsável pelo estudo, Gesmar Santo, as populações mais necessitadas da infraestrutura residem, sobretudo, no Nordeste e no Norte do país, como a região da Amazônia. São populações indígenas, ribeirinhas, quilombalas, produtores rurais, seringueiros e demais habitantes do meio rural. É destaque, é jornal, é notícia. Terminamos por aqui mais uma edição do Jornal é Notícia. Voltaremos na semana que vem. Continua agora com a programação da sua emissora. Você conferiu mais uma edição do Jornal é Notícia. Voltaremos na próxima edição.